Boa noite. Boa noite. 2011, o ano em que o planeta quase entrou em colapso por causa da crise econômica. Árabes foram às ruas e derrubaram regimes autoritários. A natureza em fúria. No Japão, o tsunami engoliu cidades. E no Rio de Janeiro, a chuva devastou a região serrana. 7 ministros deixaram o governo Dilma. O país se emocionou com o câncer de Lula. E discutiu o casamento gay. Foi aprovada a união homoafetiva. A retrospectiva 2011 começa agora. O presidente mais popular da nossa história enfrentou uma dura batalha em 2011. O câncer de Lula foi um dos assuntos mais comentados do ano. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No último sábado com câncer. Se tudo correr bem, e voltamos a falar ao vivo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Previsão de alta para o Aqui na porta ex-presidente. do prédio dele foi colocada inclusive essa faixa, dedicando força. Uma semana antes do diagnóstico, Lula se queixou de uma rouquidão. Chegou a brincar com a presidente Dilma Rousseff que estaria doente. A voz grave, um pouco mais acentuada do que o de costume, também pode ser percebida no vídeo em que apareceu agradecendo as mensagens de aniversário. Eu tenho muita gente sabendo que eu fiz aniversário. O bolo não é dos maiores. Eu espero um dia poder dar para cada um de vocês que estão no Twitter um pedacinho do meu bolo. Um abraço. 2 dias depois, sábado 29 de outubro, as causas da rouquidão foram desvendadas. Um tumor na laringe. Na segunda-feira, dia 31, o ex-presidente foi internado no Hospital Sírio-Libanês para iniciar o tratamento, com grandes chances de cura, segundo os médicos. Um catéter foi implantado no peito. Uma bolsa foi amarrada à cintura para que a quimioterapia fosse introduzida continuamente na corrente sanguínea por 5 dias. Era a primeira etapa de um tratamento programado para 4 meses. Com bom humor, o político carismático se recolhia em casa, em São Bernardo do Campo. Em um vídeo gravado ainda no hospital, Lula quebrou o silêncio, agradeceu o carinho e tranquilizou a todos. Eu estou preparado para enfrentar mais uma batalha e acho que nós vamos conseguir tirar de letra. O ex-presidente, que ficou 8 anos no poder, não desapareceu da mídia em 2011. Articulando ações, sondado para cargos na ONU, até as viagens, agora não oficiais, deram o que falar. Mas o impacto causado pela descoberta do câncer fez com que seus passos passassem a ser seguidos o tempo todo. Antes da segunda fase do tratamento, ele surge careca e sem a famosa barba, uma decisão destinada a antecipar os efeitos da quimioterapia. E também foi assim de visual novo e reagindo bem ao tratamento que o corintiano roxo apareceu comemorando o título de campeão brasileiro do time do coração. Em 2011, o ex-líder sindical que venceu preconceitos e chegou à presidência renovou as esperanças e se armou com uma dose extra de energia e força para a batalha mais importante de sua vida. O Brasil ganhou expressiva confiança lá fora, mas a demissão em massa de ministros marcou o primeiro ano do governo Dilma Rousseff. Tomar posse repleta de desafios, ou seria um só? Eu quero dizer a vocês que eu darei todo o meu empenho, toda a minha dedicação para fazer com que as transformações que nós começamos nesses últimos 8 anos continuem, prossigam e se expandam. Manter um país a todo vapor não parecia tarefa fácil. Dilma Rousseff elevou o salário mínimo, manteve o Fome Zero e lançou o Brasil Sem Miséria. Criou um programa específico para o atendimento a gestantes e inovou ao qualificar médicos de hospitais no atendimento domiciliar de saúde. Lá fora há muita curiosidade. Quem é e de onde vem a sucessora de Lula? Perguntava a comunidade internacional.
dúvida pouco a pouco convertida em confiança, com a China assinou 20 acordos e possibilitou a produção de aviões da Embraer em território chinês. Com os Estados Unidos, a conversa foi por aqui. Barack Obama veio ao país pela primeira vez. O presidente americano parecia à vontade, elogiou o anseio do Brasil por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Seguindo a tradição de um presidente brasileiro abrir a Assembleia Geral da ONU, Dilma Rousseff acabou se tornando a primeira mulher a inaugurar o encontro em Nova York. A presidente, tida como linha dura, mostrou sentimento, se emocionou durante um evento para crianças deficientes. Queria dizer que hoje, esse é um momento que vale a pena ser presidente. O lado sensível também ficou evidente durante a entrega de um prêmio de direitos humanos. Mas o Brasil de Dilma Rousseff também foi surpreendido com denúncias de corrupção. Em uma sequência de demissões, vários ministros deixaram o cargo. O primeiro a sair foi ninguém menos que o então braço direito dela no governo, o ex-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. O patrimônio de Palocci teria aumentado 20 vezes. Ele pediu demissão no dia 6 de junho. Acusado de propina e superfaturamento, Alfredo Nascimento deixa o Ministério dos Transportes um mês depois. Após chamar o governo Dilma de atrapalhado e afirmar ter votado no adversário José Serra, Nelson Jobim pede demissão em agosto. Wagner Rossi admitiu ter usado um jatinho de uma empresa ligada ao Ministério da Agricultura. Deixou o governo no mesmo mês. Pedro Novaes deixou o turismo acusado de pagar uma doméstica com dinheiro público e também de usar um funcionário como motorista. Em outubro, mais uma baixa, a sexta. Orlando Silva pede demissão do Ministério do Esporte sob a denúncia de suposto desvio de dinheiro. E teve mais. Carlos Lupe deixou o Ministério do Trabalho acusado de acumular 2 cargos públicos e de usar um avião alugado por um empresário em viagem oficial ao Maranhão. A presidente que assumiu um país em plena efervescência teve que mexer no time em 2011 para não fazer a máquina parar. 2 políticos mineiros e um mesmo drama. Em 2011, o Brasil deu adeus a Itamar Franco e José Alencar. José Alencar lutava contra o câncer desde 1997, quando retirou o rim direito e parte do estômago. Depois, câncer na próstata. No ano de 2000, foi diagnosticado outro câncer na região abdominal. Foram 15 cirurgias, uma delas com duração de mais de 20 horas. Novamente, o bom humor parecia ser o combustível. Eu gostaria de comer um torresmo, né? Em dezembro de 2010, Alencar foi submetido a uma cirurgia para conter uma hemorragia no abdômen. Em fevereiro, retorna à UTI com um quadro de perfuração intestinal. Liberado, voltou a ser internado em 28 de março no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Quero agradecer a Deus e quero também, na presença de vocês, pedir a Deus que não me dê nenhum dia de tempo de vida a mais, a não ser que eu possa me orgulhar dele. No dia seguinte, o triste e esperado anúncio: falência múltipla dos órgãos. A batalha se encerrava. O corpo de José Alencar deixa neste momento e pela última vez o hospital em São Paulo, onde ele esteve internado tantas vezes ao longo do tratamento. Foram 14 anos de luta contra o câncer. O corpo segue num carro fechado que será escoltado por batedores até o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O Brasil deu adeus não só ao homem, ao ex-vice-presidente José Alencar. O país se despedia emocionado de um exemplo de força e coragem. Ele é um exemplo, de luta pela vida. Eu acho que vai ficar marcado para sempre,
Também nos deixou em 2011 o ex-presidente Itamar Franco. O vice, que chegou à presidência com a renúncia de Fernando Collor de Mello, comandou a equipe que elaborou e implantou o Plano Real em 1994. Em maio, aos 81 anos, o político sereno, que cumpria seu terceiro mandato no Senado, recebeu a notícia. Estava com leucemia. Durante o tratamento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o quadro se agravou e ele contraiu pneumonia. Itamar Franco morreu no dia 2 de julho, 6 semanas após o diagnóstico. Um ano movimentado na política. Veja agora o que mais foi notícia em 2011. Ficha limpa. A lei que barraria candidatos condenados em decisões colegiadas não valeu em 2011. O STF derrubou o texto, alegando que a lei só poderia valer um ano depois da sua vigência. No Senado, escaparam da ficha limpa e tomaram posse Jader Barbalho, Cássio Cunha Lima e João Capiberibe. Na Câmara, 5 fichas sujas foram eleitos: João Pisolatti, Janete Capiberibe, Magda Mofato, Antoni Garotinho e Paulo Maluf. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, criou o PSD, Partido Social Democrático. Em setembro, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a criação do PSD, depois de acusações que o partido teria manipulado assinaturas de apoio. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso encabeçou o lançamento do documentário Quebrando o Tabu. No filme, FHC entra na polêmica e comenta sobre a possibilidade da descriminalização das drogas, entre elas a maconha. E terminou em pizza a cassação do mandato de Jaqueline Roriz. A Câmara absolveu a deputada, flagrada em um vídeo recebendo dinheiro do delator do mensalão do DEM, Durval Barbosa. O ano começou com Lula passando a presidência da República para Dilma Rousseff. Lula deixou o governo com quase 90% de aprovação, fato raro para qualquer governante em qualquer lugar do mundo. O ano termina com o Lula enfrentando uma dura luta contra um câncer na laringe, mas vencendo a primeira etapa dessa batalha. Assim como o Lula em 2002, Dilma assumiu sob alguma desconfiança depois de duríssima campanha. A presidente chega ao final de 2011 com aprovação maior do que a do início do governo, mas com 2 crises para enfrentar. Uma crise, a da economia, essa que engole quase todo mundo. O governo manobra daqui, manobra dali, o Brasil vai levando. Por hora, o Brasil sai melhor do que boa parte do planeta. Mas os reflexos são, de alguma forma, serão inevitáveis. E a economia sempre contamina a política. O Brasil chegará ao ano eleitoral de 2012 em meio a uma segunda crise, a que apodrece cada vez mais o inchado, corrompido sistema político partidário. Salvam-se nomes, alguns aqui, outros ali, mas as estruturas da política brasileira estão em decomposição. A corrupção é o fio condutor de um debate empobrecido. A enfraquecida oposição limitou-se ao bombardeio nem tão difícil assim. 7 dos ministros de Dilma Rousseff caíram sob acusações de corrupção ou tráfico de influência, mas, ao final, o jornalismo, a história e até a literatura, os números mostram que a corrupção é muito mais profunda. Não se limita a um ou outro partido ou facção. Números da Controladoria Geral da República, vasculhados 32% dos 5.564 municípios do Brasil, 80% deles têm, aspas, problemas de desvios ou o tema do ano de 2011, corrupção. Por que uma criança atiraria contra a professora? O que leva um jovem a matar os colegas de classe? Verdadeiros roteiros de filmes de horror viraram realidade este ano. 12 crianças. Infância interrompida pelas mãos de Wellington Menezes de Oliveira. Antigo estudante da mesma escola, invadiu a sala de aula e abriu fogo contra um grupo de meninos e meninas de 12 a 14 anos. O matador de Realengo se matou quando a polícia chegou. Wellington tinha 23 anos e era descrito como uma pessoa sozinha e retraída. Mas o que teria motivado tamanha crueldade? Vítima de bullying quando era aluno, como diziam alguns amigos? Aprendiz de terrorista, como indicavam as fotos, vídeos e cartas encontradas em sua casa? Segundo o delegado, a perícia mostrou que o Wellington sofria perturbações mentais e teve um surto psicótico no dia do crime. Se tivessem descruzado os braços antes,
e feito algo sério no combate a esse tipo de práticas, provavelmente o que aconteceu não teria acontecido. Eu estaria vivo. Todos os que eu matei estariam vivos. Semblante sereno e sorriso inocente, Davi Mota tinha apenas 10 anos. No dia 22 de setembro, levou uma arma para a escola onde estudava, Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, interrompeu a aula e disparou contra a professora. Rosileide de Oliveira foi socorrida e sobreviveu. A arma era do pai dele, um guarda civil da cidade. Davi se matou com um tiro na cabeça. Na Noruega, um atirador espalhou o terror. Anders Breivik invadiu um acampamento estudantil na ilha de Utoya e matou 68 jovens. 2 horas antes, uma bomba colocada por ele explodiu no centro da capital Oslo, perto da sede do governo. 8 pessoas morreram. Um crime planejado, uma juíza morta e uma crise na polícia. A cúpula da segurança pública do Rio de Janeiro estremeceu em 2011. 21 tiros. A juíza que combatia a corrupção na Polícia do Rio morreu vítima dos próprios PMs que investigava. Entre os 11 detidos, o então comandante do 7º Batalhão de São Gonçalo, Cláudio Luiz Oliveira, acusado de ser o mandante. O caso instaurou uma crise na Secretaria de Segurança Pública. O comandante da PM, Coronel Mário Sérgio Duarte, pediu exoneração do cargo, alegando que errou na escolha em São Gonçalo. Assumiu Eri Ribeiro Costa Filho. O novo chefe da PM passou o pente fino na cúpula e trocou o comando de 20 batalhões. O que não mudou foi o plano de pacificação das comunidades cariocas. O Morro do Alemão, ocupado um ano antes, ganhou teleférico e uma vocação turística. A Rocinha, a maior favela do estado, foi ocupada em outubro, depois da prisão de Antônio Bolfin Lopes, o NEM, chefe do tráfico na região. Com isso, chegava a 19 o número de UPPs já inauguradas, de um total de 40. Dias antes, durante uma operação policial no Rio, o cinegrafista Gelson Domingos, da TV Bandeirantes, morreu atingido por um tiro de fuzil. Seu colete à prova de balas foi perfurado. Uma tragédia não tem dia e hora para acontecer. Foram vários momentos de tensão e pânico. Um restaurante pelos ares. O gás do estabelecimento no centro do Rio teria vazado durante todo o feriado de 12 de outubro. Ao reabrir e acender a luz, o cozinheiro teria provocado impacto. Ele e outras 2 pessoas morreram. Em São Paulo não teve explosão, mas o gás metano do subsolo do Shopping Center Norte deixou muita gente ressabiada. O shopping, um dos maiores da cidade, só reabriu após a instalação de dutos para a eliminação do gás. O trem freia, mas não evita o choque. O ônibus caiu do viaduto de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e foi parar na linha do trem da CPTM que passava embaixo. Uma cena impensável. Todos os passageiros escaparam. Ninguém morreu. No Rio de Janeiro, o bondinho de Santa Teresa descarrilhou e se chocou com um poste. 5 mortos, 57 feridos. O laudo apontou 23 falhas. O freio estava improvisado com arame e o bondinho não poderia estar funcionando. Incêndio na cidade do Samba, no Rio. Há um mês do carnaval, 8.000 fantasias e carros alegóricos prontos viraram cinzas. As 3 escolas prejudicadas não foram julgadas. Em semanas, União da Ilha, Portela e Grande Rio recriaram os enredos e desfilaram. A Beija-Flor foi a campeã. 9 operários morreram na queda de um elevador de uma obra na Bahia. O equipamento despencou do 20º andar, a uma altura de 60 metros. Falha mecânica e excesso de peso foram apontados como as possíveis causas. Nos Estados Unidos, foi um palco que caiu e assustou os visitantes de uma feira agropecuária no estado de Iowa. O público esperava pela apresentação de uma banda country. 5 pessoas morreram. A natureza também mostrou sua fúria. Fenômenos que nem os meteorologistas conseguiram prever. Enchentes devastaram a região serrana do Rio. No Japão, o tsunami destruiu tudo que vinha pela frente.
11 de março, 2 da tarde, em Miyagi. O motorista procura uma vaga para estacionar, mas um tremor interrompe a gravação. De dentro do veículo e sem poder fugir, testemunhou, ali na sua frente, o mar invadindo a cidade. Era o tsunami se aproximando. Uma enxurrada de lixo e dejetos foi tomando as ruas. Flagrantes como esse, gravados por moradores de Miyagi, foram exibidos recentemente na TV japonesa. Ondas de 10 metros de altura engoliram tudo pelo caminho. Carros pareciam de brinquedo. Barcos de pesca foram parar na cidade. O forte tremor de 9 graus na escala Richter colocou 20 países em estado de alerta. Pelo menos 13 mil pessoas morreram. 16 mil nunca foram localizadas. No Brasil, uma paisagem rasgada. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Cidades reviradas sob o caos de uma tragédia regada a lama e entulho. A enxurrada de janeiro varreu a casa de 35 mil pessoas. A imagem de satélite mostra como era a região e como ficou depois das chuvas. A maior tragédia natural da história do Brasil teve quase 1.000 mortos. Em São Paulo, as chuvas do começo do ano mataram 14 pessoas. Em meio à tragédia, cenas inusitadas. A arquibancada superior do Morumbi alagou e torcedores pareciam se divertir na piscina improvisada. Levar na esportiva, muita gente tentou. Mas imagine ter a viagem de família cancelada em cima da hora. Culpa do Puyuhui. Em janeiro, as cinzas do vulcão chileno provocaram cancelamentos em voos durante semanas. No Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aprovado no Senado o novo Código Florestal, mas o polêmico projeto que sofreu alterações voltou para a Câmara dos Deputados. O projeto do novo Código Florestal mantém os tamanhos da reserva legal, área de mata nativa e que não pode ser derrubada. 80% dos terrenos na região amazônica, 35% no Cerrado e 20% nas demais áreas do país. Mas libera proprietários de recompor a reserva legal desmatada irregularmente. Em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade, o ano de 2011 termina com uma luz no final do túnel e parece que não é o trem ao contrário. Eu explico. Agora, em dezembro, aos 46 minutos do segundo tempo da COP17 de Mudanças Climáticas, realizada em Durban, na África do Sul, 194 países conseguiram fechar um acordo que pouca gente ainda acreditava. Votaram pela continuidade do Protocolo de Quioto, que defende a redução da emissão de carbono para os países desenvolvidos. E decidiram que em 2020, todos os países do planeta devem ter suas metas de redução de carbono. Votaram também pela existência de um fundo planetário de 100 bilhões de dólares para ajudar os países mais pobres que estão mais expostos aos efeitos das mudanças climáticas. E uma coisa é certa, um acordo deste porte só pode facilitar a organização e o funcionamento da Rio+20, em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, onde estes mesmos países estarão discutindo e debatendo o futuro das novas gerações. No próximo bloco, imprudência no trânsito, violência na USP e união civil. Reveja também a derrubada das ditaduras árabes e o colapso nas economias. Até já!